Você estaria disposto a abrir mão dos seus maiores sonhos ou dos seus projetos por conta da vontade do Senhor? Nós temos que entender que ao processo, a jornada da nossa vida com o Senhor, vão ter coisas que nós vamos ter a abrir mão. Mas aí você pode estar se perguntando, então quer dizer que eu não posso planejar coisas, que eu não posso sonhar? Claro que não. Só que esse sonho, esses projetos, têm que ser de acordo com a vontade do Senhor. E tem muitas coisas que muitas vezes a gente olha só pela nossa vontade e não olha com a vontade do Senhor. E é por isso que a gente sempre deve perguntar ao Espírito Santo se é aquilo que é para nossa vida, se é aquilo que está fazendo certo, sabe, se está bem. E eu vou ler aqui para vocês uma passagem que é sobre o homem rico, que está em Mateus 19:16, que diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há um somente que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos os mandamentos, disse o homem. E quais mais devo fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. E aqui mostra a história de um homem que ele era rico, que ele tinha várias coisas e ele fazia todos os mandamentos, não roubava, não matava, não adulterava, aí conta, mas na hora de vender os seus bens, ele não quis abrir mão disso e seguir Jesus. E por isso a gente tem que entender que tem coisas na nossa vida que nós temos que abrir mão, por mais que não seja fácil. Não estou falando aqui para ninguém que é fácil abrir mão dos seus maiores sonhos. Mas tem coisas que a gente tem que entender que tem que ser da vontade do Senhor. E tem coisas que muitas vezes a gente não para e pensa: caramba, se Deus não me desse aquele sonho, será que eu ia continuar servindo Ele? Então são essas perguntas que nós temos mesmo que sempre se perguntar para nós mesmos. Uma coisa que eu tenho aprendido com meu próprio pai, né, terreno, meu pai também no céu, mas meu pai terreno, é que a gente não pode deixar que os nossos maiores sonhos sejam acima de Deus. Por exemplo, se eu tenho um sonho de ter alguma coisa, mas se o Senhor não for da vontade de Deus que aquele sonho vire realidade, glorificado seja o nome do Senhor. Se for para um dia os seus projetos, muitas vezes não forem da vontade do Senhor e o Senhor fazer com que não dê certo, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando que é fácil a gente aceitar isso, mas é algo que a gente não pode deixar que seja maior que Deus. Então, se for pra gente não conseguir os nossos sonhos, conseguir as mesmas coisas, nossos planos, na verdade, glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas é fácil de aceitar? Não é, mas são coisas que nós temos que trabalhar na nossa vida e procurar sempre olhar com outros olhos e para ver se aquilo mesmo está sendo certo que a gente está fazendo. Então, não deixe que as coisas que você tem, seus sonhos, seus projetos, virem mais prioridade que Deus na sua vida, como eu falei num vídeo para vocês. Então, sabe, procure sempre pedir ao Senhor para que o Senhor, sabe, o Espírito Santo também possa te dar discernimento para o que fazer. Procure sempre orar para pedir ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, conhecimento, força e que venha também tudo ocorrer da vontade de Deus, que é a melhor. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Mas, Sara, você só tá falando de coisas bem materiais? Tá, é só isso? Não. Muitas vezes ao decorrer da nossa vida são renúncias, são pessoas, né, que vão ter que fazer ao decorrer da nossa vida, bens materiais, são coisas que a gente fazia que não convém mais, que nós vamos ter que abrir mão para seguir o Senhor. As pessoas abriam mão naquela época para seguir Jesus. Então são coisas que nós temos que abrir mão muitas vezes. Não é fácil você ter um sonho, você ter uma coisa que você quer muito, mas que não é da vontade de Deus. Então, não é fácil, mas é o certo que seja da vontade de Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. E o que é mais importante é o Senhor.
muitas vezes, a gente às vezes fica ouvindo tantas pessoas, a vida é passageira e tudo, e as pessoas falam dessa maneira como se fosse fácil. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades, passam por momentos difíceis, e as pessoas querem ter uma vida melhor aqui na Terra também. Porém, a gente tem que pensar que a nossa vida, a nossa verdadeira felicidade, a gente vai encontrar em Deus lá no céu. Mas aqui na Terra, a gente também pode ter as nossas coisas, mas tem que ser conforme a vontade de Deus. E é claro, a gente também deve se esforçar, a gente deve ter bom ânimo, porque nossa felicidade se encontra só em Cristo. Eu não tô falando pra você aqui que é fácil você aceitar isso, porque ao decorrer, né, da nossa jornada com o Senhor, vão ter renúncias que devem ser feitas, vão ter processos que nós vamos ter passar de renúncia. São pessoas que a gente vai perder, que muitas vezes naquele momento a gente, sabe, gostava muito, mas você vê, caramba, não tá se encaixando mais. Essa pessoa tá, sabe, não dá mais. Então, são pessoas, são coisas materiais, são práticas que você praticava e que agora não faz mais sentido você fazer aquilo, que agora você tá uma nova vida em Cristo. Então é isso, sabe? A nossa jornada com o Senhor, a gente tem que entender que ninguém nunca falou que foi fácil, mas é algo que vale a pena, sabe? O Senhor nos ama, o Senhor sabe e conhece o nosso coração, e por mais que muitas vezes a gente queira colocar sempre nossos olhos em bens materiais, a gente sabe que a nossa felicidade e as nossas principais coisas vão estar em Cristo. Então, sabe, procura buscar o Senhor, procure também, sabe, é claro, não se esqueça também de ficar também procurando estudar para ter um futuro, porque o Senhor merece filhos inteligentes, filhos que, né, procura estudar, fazer sua parte, nós devemos fazer a nossa parte, e se for da vontade de Deus, vai dar certo aquilo que você está querendo tanto. Então, aqui não tá falando só sobre bens materiais, mas são pessoas. Às vezes, se você tá, não sei, você, né, gostou de alguém e você não sabe se é aquela pessoa ou não, ora a Deus. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E se não for, se afaste dessa pessoa. Se Deus já te deu uma resposta, não é, não vai, não corre atrás. E claro, tudo também tem seu tempo, né? Eu sou nova demais, mas não sei você aí tá do outro lado. Mas então, é isso, gente. Então são coisas que nós temos que entender que não são prioridades na nossa vida. A prioridade é Cristo. E então, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é isso. Então, busque o Senhor, busque sempre conhecer Ele, busque orar mais, praticar a leitura da Bíblia mais, procure ter amor às pessoas e procure colocar sempre em prática o que a gente lê. Porque muitas vezes a gente sempre fala, vamos ler a Bíblia, vamos fazer aquilo, mas na hora de praticar, que é o que, né, ali é o mais importante ali. Então é isso, gente. Então, eu espero que vocês possam ter entendido, que eu possa conseguir ajudar vocês em alguma coisa. E é isso. Então sempre pense nisso. Não coloque outras coisas acima. O seu tem que ser prioridade. E se for da vontade de Deus, aquilo que você tanto quer, vai dar certo. E não coloque outras coisas acima de Deus. Se for para aquele seu sonho, se for para aquele objetivo que você tanto quer, não dar certo, porque não é da vontade de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor não deve ser abaixo do seu sonho. Você tem que ser em cima, a prioridade tem que ser o principal. Então é isso, sabe? Então, não é fácil, mas a gente tem que sempre procurar ter isso em nossa mente. O Senhor é a nossa prioridade, o Senhor é algo que nós sempre devemos amar de todo o nosso coração, e é isso. E Jesus te ama, não se esquece disso. Por mais que de vezes tem algumas coisas que na nossa caminhada que parecem que ficar triste, procura buscar o Senhor, procure ter mais alegria. E uma coisa que eu também quero falar pra vocês, não fica olhando muito pro que as pessoas pensam de você, sabe? Procura colocar o seu em prática, procure ter amor ao próximo, mas tem pessoas que muitas vezes acabam, sabe, te colocando tudo pra baixo, não fica ouvindo, sabe? Coloque o seu em primeiro lugar, procure sempre amar o Senhor, por mais que esse não seja o tema do vídeo, mas estou falando aqui pra você, tá? Jesus chama muito, Jesus conhece você, Jesus sabe o que você passa e tudo vai dar certo, se for da vontade de Deus, tá bom? Um beijão, se cuida, que Deus possa proteger você e a sua família e a sua semana. Beijão, se cuida.